Graça e paz, abençoados. Voltando aqui às visíveis contradições do Evangelho de João, parte 3. Tá? Nós fomos interrompidos na parte 2, mas vamos prosseguir. Vamos voltar um pouquinho para podermos falar. Então, abençoados, como estávamos falando na contradição aqui na terceira contradição, na terceira contradição, aonde Jesus disse: destrói este templo, né? João capítulo destrói esse templo, João capítulo 1, capítulo 2, né? No verso 19, que ele diz: disse-lhe: destruí esse templo, em 3 dias levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Jesus, ele não disse isso, como já provamos para vocês no livro, né? Deixa eu aqui me organizar aqui de novo, peraí. Jesus, ele não disse isso, como foi dito no livro de Marcos, capítulo 1, 16, diz que ele, vamos lá, Marcos 1, 16, vamos voltar um pouquinho, porque Marcos 1, 16, diz aqui, Marcos 1, 16, segunda, não, aqui, Marcos 14, 57, Marcos 14, 57, me perdoe, é Marcos 14, 57, nós já falamos sobre Marcos 1, 16, Marcos 14, 57, diz aqui, lembra do 55, e os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o acharam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificaram falsamente contra ele, dizendo: quem foi que disse que era para destruir o templo? Agora vamos ver. Nós, verso 58, ouvimos-los dizer: eu derrubarei este templo construído por mão de homens. Jesus falou isso? Não. Eles estavam mentindo, como vimos anteriormente aqui nos versos acima. Nós ouvimos dizer: derrubarei esse templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o seu testemunho lhe era coerente. Então, você vê que Jesus, ele não falou nada disso. Ele não falou nada disso. Isso daí foi totalmente uma alegação que eles fizeram para tentar levar Jesus para a cruz. Agora nós lemos lá no livro de Marcos 11, onde o próprio apóstolo Paulo, Marcos capítulo 8, 11, Marcos capítulo 8, verso 11, e Paulo diz assim: e se o espírito daquele que dentre os mortos, preste atenção, observa o sentido da palavra, o espírito da palavra, olha o que Paulo está dizendo, se o espírito daquele que dentre os mortos, falando de quem? Cristo, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Então está falando que Deus ressuscitou a Cristo, que também na morte os espíritos humanos, Paulo está falando que os espíritos dos santos seriam ressuscitados também da mesma forma. Você está entendendo, amado? Você está entendendo? Aí vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, que nós já lemos, vamos ler de novo. Vamos voltando aqui, Atos 2, no verso 24. Atos 2, 24. Verso 24, diz assim: o qual
ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, em momento algum, Jesus falou que iria ressuscitar a si mesmo, mas ele conferia toda a autoridade e poder ao Pai. Agora vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui para vocês outras referências aqui. Vamos ver aqui, peraí. Vamos lá no livro de 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que Paulo ainda prossegue dizendo. 1 Tessalonicenses. No capítulo 1, verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 10. Vamos observar aqui, ó. Jesus nunca falou que iria ressuscitar a si mesmo. Diz aqui: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, quem ressuscitou a Deus dentre os mortos? Foi Jesus que ressuscitou a si mesmo? Não, foi o Pai, o Criador. Vamos também no livro de Atos, capítulo 1, ou capítulo 3. Vamos voltar lá no livro de Atos, capítulo 3. Vamos passear na palavra. Vamos passear na palavra para tirar essas contradições do nosso entendimento. Atos, capítulo 3. Deixa o irmão Paulo achar aqui. Atos 3, no verso 33. Vamos ver aqui. Atos 3. Atos 3. Atos 3. Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos neles havia abundante graça. Bom, eu creio que o irmão Paulo aqui 33. A referência foi marcada errada. Deixa eu ver. A referência foi marcada errada. Vamos ler no livro de Marcos. Vamos ouvir Marcos aqui. Marcos, capítulo 6, 36, 37. Marcos 6, 36, 37. Diz assim: Não, aqui é só Tessalonicenses mesmo, me perdoe. Essas outras referências estão para outro equívoco que nós vamos estar falando. Agora vamos, amados, ver agora a próxima contradição, que é a quinta contradição. Está no livro de João, capítulo... Vamos ver a quinta contradição. Está no livro de João, capítulo 4. Vamos agora no capítulo 4 ver a contradição de João. Capítulo 4. Agora está no capítulo 4. No verso... capítulo 4, no verso 46. 46. Diz assim. Vamos ver aqui a próxima contradição. 46. A cura do filho de um nobre, que é o título do centurião. E segunda vez foi Jesus em Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com Jesus e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então, amados, preste atenção. Aqui, João, né, no quarto evangelho, diz que o centurião, né, o oficial, né, pode ser centurião, ele foi até Jesus para pedir a cura para o filho. Em João,
No Evangelho de João, no quarto Evangelho. Agora vamos ver lá no livro de Lucas, que é o apurador, o historiador, que buscou com claridade. Vamos ver o que Lucas diz. Vamos ver se o testemunho de Lucas é o mesmo de João. Lucas buscou com todo cuidado, com todo zelo, mostrar que o que realmente aconteceu. Vamos ver aqui. Lucas, no capítulo 7, no verso 10. Lucas 7, no verso 10. Diz aqui. Lucas 7, no verso 10. É Lucas ou é Mateus? É Marcos. Diz aqui, Lucas 7, diz aqui. Diz assim: e depois de concluir todos os seus discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo, 7:2, tá? E um servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente. Eu pergunto a você, o que o Evangelho de João disse? Que era um filho. E o que Lucas diz? Um servo. E o servo de um centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente à morte. Quando o viu, foi falar de Jesus e enviou uns dos anciões dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Você está vendo? Aqui há uma contradição. João diz que era filho e Lucas, o historiador, médico, historiador, discípulo, diz que era servo. Então, esta contradição está aqui, né? Esta contradição está aqui. Diz que era... E diz aqui, vamos agora na próxima contradição. Vamos aqui. Vamos falar agora na próxima contradição, que é a sexta. A sexta contradição diz que Jesus violou o sábado. João capítulo 5, do verso 17 e 18. João diz que Jesus violou o sábado. Ele escreveu dizendo que Jesus violou o sábado. João 5, no verso 17 e 18. E diz assim, vamos ler do 16 em diante. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrantava o sábado, violava o sábado. Vê que João está dizendo que ele quebrantava, ele violava o sábado. Ele colocou João, né, no quarto evangelho, diz que ele violava o sábado. Não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus nunca se fez igual a Deus, né? Nunca se fez igual a Deus. Então, vemos aqui essa contradição, né? Que diz que Jesus se fez igual a Deus. Ele não se fez igual a Deus. Então, isso aqui mostra que Jesus sempre guardou o sábado. A palavra diz que ele diz que eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Então ele não violou o sábado. E ele cita um exemplo, diz: qual de vós que tendo uma jumentinha e cair no buraco no dia de sábado, não vá lá resgatá-la? Ora, se vocês fazem isso com os seus filhos, por que então não se deve curar essa mulher no dia de sábado, a mulher que andava encurvada, que ele curou no sábado, e como muitos outros? Então, agora a sétima contradição. Vamos lá no livro de João.
capítulo 5, do 5 ao 7. Do 5 ao 7. Peraí, João 6, João capítulo 6, me perdoe. No verso 5 ao 7. Acerca do pão. Jesus nunca perguntou o que tendes para comer, se tinha pão para comer. Essa pergunta não bate com os outros evangelhos, por isso que nós estamos mostrando aqui a sétima contradição. Vamos ler João 5, do 5 ao 7. Então, João 6, do 5 ao 7, me perdoe. Então Jesus, levantando os olhos e erguendo e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Preste atenção. Jesus, na natureza, com os atributos do Pai, ele sabia de tudo. O Pai revelava para ele. Ele tinha a onisciência do Pai, a manifestação do Espírito nele. Então, como que ele vai perguntar aonde é que vai se comprar pão? Isso é uma pergunta de uma pessoa insegura, uma pessoa que não sabe o que fazer. Então vê que aqui apresenta um Jesus inseguro, indeciso, que não sabe o que fazer. Então ele pergunta: onde é que nós vamos comprar pão para essa multidão que já está tarde? Mas, verso 6, ele colocou aqui o João: mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Agora vamos ver agora a palavra de Marcos capítulo 6, verso 37. Vamos ver o que Marcos diz e depois o que Lucas diz. Marcos 6. Marcos 6, no verso 36, 37. Diz aqui: despede. Vamos ver aqui no verso 34 em diante, para termos um entendimento perfeito. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensiná-los muitas coisas. E quando ele saiu do barco, o povo se aproximou e ele começou a pregar. E como o dia já fosse muito adiantado, já estava ficando tarde, os seus discípulos se aproximaram dele. Olha o que os discípulos que falaram. Se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está adiantado. Despede-os para que vão para os lugares e aldeias circunvizinha e comprem pão para si, porque não têm de comer. Ele, porém, respondendo, disse: dai-vos de comer. Ele não perguntou, que nem está dizendo aqui, onde compraremos pão. Jesus disse: dai-lhes de comer. Quando estava tarde, ele não querendo despedir a multidão, que o discípulo mandou despedir, Jesus falou: não, despede eles não, dai ele de comer. Jesus não perguntou: onde compraremos pão? Ele não falou onde é uma padaria para a gente comprar pão para esse pessoal. Não, Jesus não falou isso. Então isso aqui é um acréscimo, uma contradição com o evangelho de Marcos. E nós vamos ver também no evangelho de Lucas, o próprio Lucas também testemunhando a mesma coisa que Marcos. Lucas capítulo 9, verso 13. Vamos ver que aqui esse evangelho de João está contraditório com a palavra dos outros evangelhos. 9, 13. 9, verso 13. Diz assim. Vamos ler aqui. No verso 12 em diante, para termos uma melhor compreensão, tá? Para não ficar texto sobre o contexto. E já o dia... Vamos ler no verso 11. E sabendo a multidão
o seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhes do reino, e sarava os que tinham o que necessitava de cura. E já o dia começava a declinar-se, já estava ficando de tardia, o mesmo que Marcos falou. Então, chegando-se a ele os discípulos, 12, disseram: despede a multidão. Foi isso que Marcos falou? Foi. Para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem de comer. Foi isso que Marcos falou? Foi. E se agasalhem e achem de comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhe disse: onde compraremos pão? Não. Ele lhe disse a mesma coisa que Marcos falou: dai-lhes de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então, amados e abençoados, você está vendo que contradição do Evangelho de João, que diz que Jesus perguntou, Jesus teve a preocupação de falar: aonde é que nós vamos comprar pão? Jesus perguntou isso? Aonde é que nós vamos comprar pão para dar de comer a essas pessoas? Ora, amado, isso não é verdade. Nós vimos nos 2 evangelhos, tanto em Marcos quanto em Lucas, que Jesus não falou. Jesus falou para os discípulos: dá a eles de comer. Dá-lhes de comer, vocês dá-lhes de comer. Jesus, já provocou eles sim, sabendo o que ele iria fazer. Ele falou: dá-lhes de comer. Mas João vem dizendo que Jesus teve preocupação de falar: onde compraremos pão para dar a esse povo? Você está vendo como está sendo apresentado um filho de Deus deficiente? Um filho deficiente, um Jesus deficiente no Evangelho de Marcos? Olha, e vamos ver mais coisas. Vamos agora na 8ª contradição. Para você que está aí duvidoso, continua duvidoso, achando o irmão Paulo herético, sendo cético em relação à palavra, querendo conduzir você ao ceticismo, então vamos agora ver se realmente isso é verdade. Vamos à 8ª contradição. João capítulo 6, no verso 15. Vamos agora, capítulo... Vamos aqui ainda no capítulo 6, no verso... Agora no verso 15, aqui ainda no capítulo 6. No verso 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que havia de vir, sabendo, pois, Jesus que havia de vir e arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Então aqui João está dizendo que o povo queria fazer dele rei. Lembra lá que eles fazem lá, pega palmas de coqueiros, né? Que existe até... que botam ali palhas de coqueiro, e botou ele e disse: bendito que veio em nome do Senhor. Então, aqui João diz que ele foi aclamado rei, o povo queria aclamar ele rei. E no livro de Marcos 6, vamos ver se o povo queria aclamar Jesus como rei. Vamos ver se isso é verdade. Jesus se deixou ser aclamado como rei, né? Dizendo: hosana, que vem em nome do Senhor, com palmas, né? Como muitos ensinam aí, até nas igrejas religiosas evangélicas usa palmas, né? Aclamando Jesus rei. Vamos lá. Marcos 6, 45. Vamos ver essa contradição aqui. Jesus se deixou ser aclamado rei. Vamos ver. 6 no verso 45. Diz aqui: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante do barco para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele
despedia a multidão. Então, tendo despedido a multidão, foi ao monte orar. Então, essa cena aqui, após a multiplicação dos pães, o povo não queria fazer Jesus rei. Jesus não se deixou ser feito rei. Mas aqui João disse que Jesus, né? O povo estava querendo aclamar Jesus como rei. E isto não é verdade. Marcos refuta aqui, né? No seu livro. Marcos 6,45. Jesus, ele despediu a multidão, ele não se deixou ser aclamado rei. Agora vamos ver aqui mais uma contradição. João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12. Vamos ver aqui no João capítulo 12. João capítulo 12. Temos duas contradições aqui no João capítulo 12. E foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa. E foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera 6 dias antes da Páscoa, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então temos aqui a contradição aqui. Em Marcos capítulo 14, vamos ver essa contradição aqui com o de Marcos. Marcos capítulo 14, vamos observar essa contradição aqui. Marcos capítulo 14, no verso 3. Marcos 14, verso 3, diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que tinha um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Então Jesus aqui, ele é ungido. E diz aqui, no verso 2 aqui do capítulo 12 de João: E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia a Lázaro e era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos e encheu a casa com cheiro de muito unguento, do unguento. Então aqui está contraditório, amado e abençoado. A contradição está em dizer que Jesus foi ungido nos pés, que a mulher derramou sobre os pés. E Marcos diz que a mulher Maria derramou sobre a cabeça de Jesus. Verso 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, Marcos 14, 3, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrado o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns dos que ouvem se indignaram, e disseram: por que se fez esse desperdício de unguento? Porque se podia vender por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E murmuraram contra ela. Então, você está vendo que alguns aqui, outra contradição que diz, é que no livro de Marcos diz que alguns, não foi só um, mas aqui no verso 4, João 12, 4, diz que Judas Iscariote é que reclamou. Vamos ler. Então, João 12, 4. Então um dos discípulos, Judas Iscariote, vê que só apontou para Judas, mas Marcos relata que alguns deles, dos discípulos, não foi só um, foram vários, né? Reclamou do desperdício. E vamos ver que aqui que diz só só Judas. E um dos seus discípulos,
Judas Iscariote, está falando que é um, e mostra que foi Judas, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então, você está vendo aqui que a contradição diz que foi Judas, aponta a Judas, mas não foi só Judas. Os discípulos, alguns deles, também reclamaram aqui no livro de Marcos. Você está vendo essa contradição de João? São essas coisas, amado, que nós estamos aqui mostrando. Vamos ver agora outra contradição aqui. Vamos ver outra contradição aqui agora. Vamos ver outra contradição aqui agora, no livro de João, no capítulo 18, João 18. João 18. Olha o que João diz, outra contradição, não quero nem mais contar, porque existem várias, né? Você vê que o irmão Paulo deixou de contar. João 18. Tendo Jesus dito isto, verso 1, né? Saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, o qual ele entrou e seus discípulos. Isso João relatando. E Judas, que o traíram, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte dos oficiais, dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Aqui tem várias contradições. Verso 5. E a Jesus o Nazareno, eles responderam: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. E quando, pois, disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Preste atenção. E caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse, sou eu. E se, pois, me buscais a mim, deixai estes, para que se cumprisse o que fora dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então preste atenção, amados e abençoados irmãos. Preste atenção. Jesus, existe aqui duas contradições. Nós podemos ver nos outros evangelhos. A palavra diz que Jesus, ele foi preso pelos soldados romanos. Preste atenção. Como é costume nós vermos nos filmes evangélicos acerca da crucificação, nós vemos as tropas dos soldados romanos chegando no Getsemane à noite, prendendo Jesus. Mas nós vemos nos outros evangelhos, se você observar nos outros evangelhos sobre a prisão de Jesus, nós podemos ver, vamos lá ver. Vamos ver aqui no livro de Lucas, primeiro, vamos ver aqui. Vamos ver aqui sobre a prisão de Jesus. E diz aqui, Lucas capítulo 22, no verso 47. O título é a prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas,
ia diante dela. Até aí, tudo certo. E chegou a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha, que foi Pedro, né? Outra coisa, no Evangelho de João, diz que Pedro tomou da sua faca. Mas Pedro, nos outros evangelhos, diz que Pedro tomou da sua espada. Está aí uma outra contradição. Pedro não carregava uma faca, mas uma espada. Então, é contraditório com o que João escreve dizendo que Pedro tomou a faca. E diz aqui, e cortou-lhe a orelha, né? E disse Jesus, e respondendo Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, capitões do templo e anciões que tinham ido encontrar ele: Saíste como um salteador com espadas e varapaus, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste a mão contra mim, mas esta é a hora e o poder das trevas. Então você está vendo que aqui nós vemos que Jesus não foi pego pelos soldados romanos. Lucas não fala de soldados, mas fala dos dos capitões do templo. Capitões dos templos, fala dos oficiais dos templos religiosos, né? Os Anai, Caifás. Então fala dos principais do templo, que não eram soldado romano, não era oficial romano. E diz aqui a palavra que Jesus disse que eles saíram com pau, pedras e espadas contra ele, tratando ele como se fosse um cão. Então você vê que foram os servos dos principais dos templos, dos religiosos. Era um povo comum, né? Eram servos, eram pessoas comuns que vieram e se ajuntaram junto com os oficiais religiosos, né, do templo. Os principais da sinagoga que vieram para prender Jesus. Mas João diz que foram soldados romanos. A contradição é que João descreve a história de Hollywood. É a história contada no cinema, onde os soldados romanos vêm prender Jesus. Essa é a história de João. O que não é verdadeira em relação a Lucas, a Marcos e a Mateus. Vamos ver agora no livro de Marcos, relatando sobre a prisão de Jesus. Vamos ver se foram soldados romanos ou foram pessoas comuns junto com os principais da sinagoga, os principais do templo. Vamos ver aqui sobre a prisão. Marcos capítulo 14, no verso 43, diz assim: E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes. Então, fizeram uma associação de principal sacerdote com o exército romano, que não tem nada a ver com isso, nada a ver. Dos principais sacerdotes, e dos escribas e dos anciões, povo religioso, da religião. E com ele uma grande multidão que estavam com espada e varapaus. Uma grande multidão, quer dizer, povo, o povo opositor a Jesus. Existia o povo que ouvia e queria receber a palavra de Deus, se tornaram um discípulo. Mas existia o povo que era contra Jesus. E os principais religiosos, né, os escribas, os fariseus, juntaram do povo aqueles que eram contra Jesus, manipulando o povo, e vieram com espada e varapaus, vieram com um pedaço de pau para poder prender Jesus. Ora,
E o que o traíra tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o, levai-o com segurança. Então você está vendo que veio o povo associado à religião. O povo associado à religião, aos religiosos. O povo que fazia oposição a Deus. Agora vamos ver lá no livro de Mateus, para completar. Mateus, para nós fecharmos esse vídeo. Diz aqui. Para nós fecharmos. Diz aqui. A prisão de Jesus. Diz aqui. E estando ele ainda a falar, Mateus capítulo 26, no verso 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciões do povo. Você está vendo que eles juntaram um povo contra Jesus, os religiosos, né? Os saduceus e os fariseus, para combater contra Jesus, e vieram para prender Jesus. Então, o ensino de João aqui está totalmente contrário ao que se diz, né? Ao que se diz em relação à prisão de Jesus. Agora, vamos passar para o próximo vídeo por causa da extensão, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos para a parte 4. Paz a todos.